Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Dequec, mais conhecido como Ross. E eu sou a Marta Matsumura e nós somos analistas técnicos na XP Investimentos. A partir de agora, você vai assistir um conteúdo educacional para conhecer um pouco melhor o mini dólar, um ativo dos mais negociados da nossa bolsa. Esse conteúdo ele vai estar dividido em 4 partes. A primeira é conhecendo mais esse derivativo, a segunda parte sobre as características técnicas do ativo, depois um pouquinho de conteúdo operacional para deixar todo mundo alinhado e por último, por que é vantajoso operar aqui com a gente na XP. O contrato futuro de mini dólar é o terceiro mais negociado no mercado brasileiro. São aproximadamente 2.900.000 contratos por dia e um volume financeiro médio de 145 bilhões negociados por dia. O mini contrato futuro de dólar ele é muito utilizado para especulação, mas ele também pode ser utilizado para fazer operações de hedge ou proteção contra a variação cambial. Uma outra vantagem de se operar o mini dólar é que, comparando com o contrato padrão, ele tem uma alavancagem menor, ou seja, você consegue operar com um financeiro mais baixo e a oscilação dele também não é tão agressiva quanto no contrato padrão. O mini contrato de dólar ele corresponde a 20% do tamanho do contrato padrão. Um contrato negocia 10 mil dólares, enquanto o contrato padrão negocia 50 mil dólares. Uma outra característica que também é uma vantagem, com a variação mínima do contrato futuro de mini dólar, você já consegue gerar lucro. É isso mesmo, a variação mínima vale R$ 5,00 e o seu custo vai ficar muito abaixo disso. Vamos falar agora então sobre as características técnicas desse contrato. São informações extremamente importantes para você que já opera ou que vai começar a operar com a gente a partir de agora. O mini contrato futuro de dólar, ele tem a nomenclatura formada por 3 letras, seguidas de uma outra que representa o mês de vencimento e os 2 últimos números que representam o ano de vencimento. O código do mini dólar é o WDO e o objeto de negociação é a taxa de câmbio em reais por dólares americanos. A cotação que você vê na tela é representada em reais para cada 1.000 dólares e a variação mínima é de meio ponto. Meio ponto vale R$ 5,00. E o lote padrão para negociar o mini dólar é de um mini contrato. O dólar tem vencimento todos os meses e o último dia de negociação é sempre o último dia útil do mês de vencimento. E a liquidação acontece no primeiro dia útil do mês subsequente. É importante ressaltar que a liquidação é financeira e ela acontece em reais na sua conta. Essa é a tabela de vencimentos dos contratos futuros de dólar. Como eu comentei, tem vencimento todos os meses e cada mês é representado por uma letra. Então, de janeiro a dezembro, começando pela letra F. A partir de agora, a gente vai falar sobre algumas características da negociação do mini dólar. Primeira delas, o horário de negociação. Existe uma janela onde se negocia o mini dólar, que é das 9 da manhã até as 18 horas. Lembrando que a gente só tem o leilão de abertura e não temos o leilão de fechamento. E o que é, esse leilão de abertura? Antes do mercado abrir, perto lá das 8h55 mais ou menos, abre o pré-market, onde as ordens vão sendo enviadas e essas ordens vão sendo casadas de compra e venda para chegar num valor de abertura de leilão. Outro elemento importante na negociação do mini dólar é o ajuste diário. O ajuste diário é um mecanismo extremamente importante para os contratos futuros. Ele acontece das 3h50 até as 16 horas. E por que ele é importante? Primeiro, ele acaba fazendo a liquidação diária das posições. Imagina que quem dorme comprado e dorme vendido no mini dólar, ele vai ser ajustado e a transferência de recurso é feita para as pessoas que estão compradas e vendidas. Imagina que você está comprado num valor abaixo do ajuste. A hora que sai o ajuste, você recebe um crédito na sua conta de noite. Se você está vendido abaixo do ajuste, vai sair um débito da sua conta e vai ser transferido para quem recebeu um crédito. Então esse mecanismo ele reduz muito o risco de crédito, o que dá muita segurança aí para o nosso mercado. É o que permite que todo mundo acabe operando alavancado. Isso traz segurança para quem vai operar esse ativo. E lembrando que o ajuste ele também faz a liquidação financeira lá no final do contrato. Outra coisa extremamente relevante, os custos operacionais. A gente fala que um ativo ele é bom para se fazer day trade quando ele reúne 3 características: liquidez, volatilidade e tem um custo baixo, a ponto da mínima oscilação dele já permitir que você faça lucro. E o dólar ele reúne essas características.
custo operacional ele é feito por custos da B3, que vai estar lá em torno de R$ 1,10, isso oscila um pouquinho dependendo do volume, dependendo do valor que o dólar está. E o custo de corretagem, que aqui na XP a corretagem é zero quando você tem o RLP ali ativado. Você vai ter um imposto de renda, que para operações de day trade equivale ali a 20%, só que quando você faz lucro, parte desse imposto de renda já é retido na fonte, lá nos seus 1%. Outra característica de negociação do mini dólar, aliás, de todos contratos de câmbio, é PTAX. O que é a PTAX? Ela é uma taxa de câmbio que ela é referência para transações internacionais que envolvam conversão de moedas. No caso que a gente está falando aqui é do mini dólar. Ela baseia-se na média das cotações apuradas pelo Banco Central Brasileiro e a partir da consulta aos dealers de câmbio. O horário exato das consultas ele é aleatório, tá? Mas ele acontece dentro de 4 janelas operacionais. Das 10 da manhã às 10h10, das 11 às 11h10, meio-dia até meio-dia e 10 e 1h10. No final, a parte da tarde, 1h30, sai a média, que é a PTAX oficial. E por que isso é tão importante? Quando é uma taxa referência para transações em moeda estrangeira, acontece que muitas vezes nesses horários a volatilidade aumenta e ela acaba sendo um elemento ali de precificação do dólar, tá certo? Então fica atento nessas janelas porque a movimentação pode muitas vezes acontecer mais forte nesses horários, a liquidez costuma aumentar, muitas vezes até um pouco antes da janela da PTAX, principalmente da primeira ali, perto das 9h30, 9h40, antes da primeira janela, o dólar já pode ganhar ali um pouco mais de volatilidade. Pessoal, a dinâmica de negociação do dólar, como é que ela funciona? Imagina que você comprou o dólar a 5 mil, que é o que você vai ver lá na sua janela da sua plataforma do seu gráfico, né? Se ele for a 5.001, né, quanto que de valor financeiro isso vai compreender? São R$10. Lembrando que ele anda de meio em meio. Então, cada mínima oscilação ou cada um tique equivale a R$5. Vamos supor agora que você comprou ele a 5 mil, porém agora ele foi para lá 4.999. Então agora você está perdendo R$10. Tá certo? Isso é importante para a gente entender um pouco da dinâmica e de como é que funciona aí a negociação e quanto a gente ganha ou perde a cada mínima oscilação que o dólar faz. Agora você vai entender a dinâmica de negociação do dólar considerando os ajustes diários. Considere nesse exemplo a negociação do dólar a R$5.000, lembrando que a cotação aparece em reais para cada $1.000. Então, nesse exemplo, R$5.000 é como se estivéssemos negociando o dólar a R$5. A oscilação mínima de meio e meio ponto. Cada meio ponto vale R$5. Nesse exemplo, a oscilação está marcada em 1 ponto para cima e 1 ponto para baixo. Note que o quadrante vermelho superior, ele mostra que quando o dólar negociado em 5.000 vai para 5.001, a dinâmica acontece da seguinte maneira. Quem vendeu a 5.000 vai perder, que é representado pelo quadrante vermelho superior, perde R$10 e esse dinheiro vai para a conta de quem ganhou. Quem negociou a compra a R$5.000 e vai ter que receber o crédito de R$10. Da mesma forma, quando o preço oscila para baixo. Negociando ali, imagine que tem um comprador e um vendedor a 5.000. Se o preço vai para 4.999, ele perdeu 1 ponto, portanto R$10 de desvalorização. Quem vendeu a 5.000 recebe esses R$10 e quem comprou vai ter que pagar esses R$10. Vamos lá, pessoal. Vamos explorar um pouquinho algumas metodologias operacionais para se operar dólar. Lógico que vale para qualquer outro ativo, mas aqui vamos estar concentrado no dólar. As grandes escolas que a gente tem para fazer day trade em mini dólar são basicamente a escola de análise técnica, que é subdividida naquela análise técnica mais clássica, onde você tem algum indicador, alguma coisa desse tipo para tomar suas decisões, e a chamada de price action, que estabelece poucas coisas na tela, no máximo ali é uma média móvel e procura, através da leitura de preço ali, encontrar boas oportunidades. Então, sendo um pouquinho mais direto ali, o price action é uma metodologia de análise técnica também, que tem o foco na movimentação do preço. A leitura é feita, geralmente barra a barra, para você tomar as suas decisões e tentar interpretar qual que é o contexto que está se estabelecendo e o que é talvez mais provável de acontecer à frente, né? Subir, cair ou ficar de lado. Lembrando que cada barra ela traz algum tipo de informação para a gente e nenhuma barra deve ser desprezada. Lembrando que o price action ele leva em conta muito mais o contexto, né, como base operacional do que apenas uma barra. O foco vai estar sempre em melhorar
a relação de risco-retorno. Aliás, para qualquer técnica que vocês forem utilizar para operar day trade ou outras formas de especulação, é sempre interessante buscar a melhor relação de risco-retorno. Né? A tela é super simples, né? Trazendo uma frase aí do maior nome aí, ao meu ver, do Price Action, que é o Al Brooks. O Price Action é o movimento que acontece pelo caminho à medida que as instituições sondam o preço. Então imagina que quem faz o preço são aquelas grandes instituições, grandes bancos, grandes fundos que têm o potencial, né, de saber o que é barato e caro e deslocar realmente o preço. Então o Price Action nada mais é do que olhar para o que está acontecendo, né, olhar esse rastro que acontece e com base nisso a gente toma as nossas decisões e monta as nossas operações. Pessoal, a minha proposta aqui não é esgotar o tema de Price Action, nem tampouco dar uma aula só sobre Price Action. O que eu quero trazer aqui para vocês é uma forma de olhar para esse contexto e pegar uma das técnicas de contexto de Price Action e tentar transformar isso numa operação. E por que esse? Por que eu escolhi esse? Porque é um dos mais simples da gente ver, acontecem com relativa frequência e tem uma excelente relação de risco-retorno. Vamos entender como é que funciona esses fundos duplos a partir da média a favor da tendência e topos duplos a favor de uma tendência de baixa. Então, primeira coisa, pré-requisito, é que a gente tem uma tendência estabelecida. A partir disso, eu vou procurar por fundos duplos perto da média móvel. No Price Action, a gente utiliza a média móvel de 20. Se você usar uma média móvel de 22, ou de 21, ou de 18, não vai mudar muito a sua vida. Lembrando que ela é uma referência para a tendência, como se fosse uma linha de tendência dinâmica, tá certo? Tem um exemplo bem interessante aqui. Esse exemplo é relativamente recente, né? O dólar ele abre num forte gap de alta. Isso por si só já estabelece para a gente um contexto de tendência de alta. Ele anda uma característica um pouco mais lateral após a forte abertura. Repara aqui na barra 19, né? O mercado ele tenta corrigir, ele faz uma mínima mais alta que a anterior. E aqui, né, a partir da barra 22, ele faz uma espécie de fundo duplo na média, quando ele ganha a parte superior. A entrada se dá ou no fechamento dessa barra, tá certo? Com uma ordem stop. Tá bom? O stop pode ficar tanto abaixo, se você quer um scalp, né? O stop pode ficar abaixo da barra anterior, se você quer ser um pouco mais conservador, a partir do último fundo formado, ou até mais conservador ainda lá embaixo. Lembrando, quanto mais longe for o seu stop, menor a chance dele ser atingido. Porém, você tem que procurar por alvos mais altos, tá certo? Aqui foi muito claro a subida. A partir da parte mais alta aqui, o mercado faz um tipo de reversão que também é um chamado MTR, do Price Action. Não é isso que eu quero explorar por aqui, mas fica claro que a partir desse topo mais baixo, o mercado entra numa forte tendência de baixa. Repara o que acontece por aqui, perto das barras 88, 90. Primeiro, ele retoma a partir de um rompimento para baixo, então a tendência de baixa também já está bem estabelecida. Eu tenho topos e fundos mais baixos, as barras de baixa são mais fortes do que as de alta, o preço trabalha totalmente abaixo das médias, né? Eu tenho uma primeira tentativa de jogar esse mercado para baixo. Quando o mercado retoma, ele faz um topo duplo entre a barra 82 e lá com a barra 90 ou 89, tá certo? Repara que é sempre interessante esperar um bom sinal de entrada. O que é isso? Uma boa barra direcional, idealmente com pouca sombra, a favor daquele movimento, consolidando algum tipo de topo duplo agora na média a favor da tendência. A entrada se dá no fechamento, um tique abaixo, o stop na região superior, procurando um alvo aí de 2 vezes o risco, tá certo? O mercado se encerra por ali. Uma outra metodologia para se fazer day trade é o chamado tape reading, ou leitura da fita. É uma das técnicas mais antigas, apesar de acabar sendo popularizada há poucos anos aqui no Brasil. É uma metodologia que busca acompanhar o fluxo de negócios para tomar decisões no trading. Grandes volumes de negócio podem ser identificados. Toda vez que uma grande instituição entra ou sai do mercado, que coloca suas ordens, isso é registrado. E a partir disso a gente consegue ler os negócios feitos e com isso a gente busca colocar nossas operações junto com essas instituições. O objetivo é sempre identificar algum equilíbrio ou desequilíbrio entre oferta e demanda. Lembrando, lá do começo, né, um preço só muda de patamar se eu tiver desequilíbrio entre oferta e demanda, tá certo? Muitas vezes o mercado fica travado, fica preso, até que vem um grande fluxo
e esse mercado se desloca para algum lado. A ideia é que a gente consiga identificar, né, esses lotes aparecendo e tente acompanhar e colocar nossas ordens juntos. Algumas das vantagens em relação ao gráfico é que geralmente o stop ele é mais curto e aparece muito mais oportunidades durante o dia. Porém, a sua tomada de decisão tem que ser muito rápida, tem uma série de ferramentas na tela que para quem está começando a não está habituado com isso, pode tornar um pouco mais difícil. Dos problemas que podem vir também é gerar o overtrading, que é o excesso de operações. Então, da mesma forma que o gráfico, esperar é sempre uma qualidade, uma virtude, no fluxo também, esperar a ótima oportunidade, não querer ficar entrando em qualquer oportunidade que apareça. Pessoal, vamos entender então como é que é a dinâmica, né, os conceitos básicos da dinâmica da oscilação de preço, como é que acontece nas ferramentas ali. Primeira coisa, né, o que acontece quando a gente decide comprar ou vender mini dólar? A gente coloca a nossa ordem lá no livro de ofertas de compra ou de venda, só vai sair negócio se alguém aceitar comprar no patamar de cima ou vender onde está sendo a compra. Então, se eu não tiver alguém para fechar o negócio com a gente, imagina que é um grande pool de ordens, um grande local que está cheio de ordens de compra e venda, né? Só vai sair negócio se alguém decidir pagar no cara que está vendendo ou vender para o cara que está comprando. E esse conceito é dito agressão, tá certo? É o cara que fecha o negócio, tá certo? Com isso, a partir do momento que está no livro de ofertas as ordens, sai o negócio, essa ordem vai lá para o histórico de negócio, ou mais conhecido aí como Times and Trades, que mostra para a gente o tempo, quem foi o agressor e quem foi a contraparte, e bem como o valor, né, que saiu aquele negócio e a quantidade de contratos que saiu, tá certo? Então imagina que eu tenho algum participante, né, grande colocando que ele precisa colocar muitas ordens por algum motivo, ele acha que está barato ou vai montar uma posição de hedge e ele entra com várias ordens sequenciais comprando cada vez mais caro. Então tá a R$5 ele compra, a 5,01 ele compra, a 5,01,5 ele compra, e isso vai deslocando o preço para patamares cada vez mais elevados. Então essa agressão está deslocando o preço. Esse conceito é extremamente importante quando eu for mostrar um exemplo, né? Para quem ainda não conhece fluxo, talvez fique um pouco obscuro, mas a ideia é que entenda esse conceito de agressão porque ele é a base, né, da leitura de fluxo. Além desse conceito, é importante entender o conceito de absorção. Então imagina que eu tenho uma atuação muito forte de preço, muitas compras ou muitas vendas, só que o preço não desloca, não consegue deslocar. Daí a gente vem o termo de absorção, que absorveu aquele fluxo de ordens. Também extremamente importante, porque muitas das operações saem a partir de absorções. Uma premissa muito importante é, quando há agressões fortes, o preço tem que andar. Então imagina que eu tenho um fluxo forte de ordens entrando, então a partir desse momento eu espero o quê? Que o mercado ande. Se ele não ande, eu tenho uma informação. Guarda isso com vocês. Um outro elemento importante para a gente falar é o VWAP. O que é o VWAP? É um preço médio ponderado por volume. Então, diferente lá do que a gente tem a média móvel, que ela pondera pelos fechamentos do candle, da vela, o VWAP ele pondera pelo volume negociado. Por que é importante? Sempre que eu tenho altos volumes, né, quem geralmente está negociando? Pessoa física ou institucional? Faz sentido pensar que o institucional, o banco, o fundo, ele tem muito mais volume financeiro e é ele que vai ser capaz de movimentar o preço. E por que o VWAP é tão importante? Porque o VWAP, por o mercado ser referência ali para altos volumes, ele também é referência para a execução de grandes lotes. Também tem vários algoritmos de execução que trabalham lá no VWAP. Então muita gente usa o VWAP, seja como suporte ou resistência, ou até como algum tipo de rompimento do VWAP. Lembrando, o grande player já sabe se ele vai comprar ou se ele vai vender, o que é barato, o que é caro para ele. Tá? Então, ele precisa de liquidez. Então todo ponto gráfico ou de fluxo que tiver liquidez é interessante porque o grande player precisa de liquidez e ele vai buscar liquidez. Então o VWAP é um desses pontos relacionados à liquidez e por isso ele é tão importante. A partir de agora eu trouxe um exemplo aqui, deve durar ali uns seus 7 minutinhos para vocês entenderem um pouco da dinâmica de como funciona o fluxo de ordens. Tá? Eu vou explicar um pouquinho cada ferramenta, coisa bem rápida. A ideia não é esgotar esse tema aqui, mas simplesmente mostrar para vocês como que a coisa funciona. Antes de soltar aqui, eu quero mostrar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Lá no primeiro, a gente tem o saldo das posições, de quem está mais comprado no dia e quem está mais vendido, para entender quem está concentrando o lote, quem está realmente movimentando o preço e quem tem mais recurso ali e mais dinheiro para colocar naquele dia. Né? Acompanhando ali, eu consigo ter uma ideia de quem está mais atuante.
Guarda isso com vocês que é extremamente importante. Nessa segunda parte, eu tenho o livro de ofertas. À esquerda são ordens de compra e aqui são ordens de venda à direita. O que ele está mostrando aqui para a gente? Ele está mostrando para a gente o quê? Quem está interessado e pendurado com as suas ordens. Lembrando que só sai negócio aqui se alguém aceitar vender para esse cara ou aceitar comprar desse cara aqui. Senão o negócio não sai, tá bom? Aqui é o histórico de negócios. Eu deixei destacado uma instituição aqui, o Banco Santander. Por que eu deixei ele destacado? Porque ele ficou muito atuante nesse momento, né? Podia ser qualquer outro, tá? Mas como ele foi o mais atuante, eu quero mostrar para vocês, para facilitar um pouco a leitura e vocês conseguirem enxergar, porque a coisa aqui é muito rápida, tá certo? Eu vou tentar mostrar para vocês a dinâmica. A ideia não é mostrar se é para comprar ou para vender, mas para vocês entenderem como grandes lotes são capazes de deslocar realmente o preço. Naquela parte inferior, eu tenho o volume negociado por nível de preço. E dali eu já tiro uma informação, entendendo o quê? Que ele está negociando entre essa faixa aqui do 4922, tá? Até lá embaixo, 4908, 4907. Então o preço está oscilando aqui. Isso aqui é uma janela de 30 minutos, tá certo? Eu quero mostrar para vocês aí um pouco dessa dinâmica, tá? Então, vamos ficar de olho lá no Santander. Foco o olho por aqui e aqui no Superdom, que mostra onde o preço está saindo. Tá? Aqui a gente pode ver que ele está colorido, onde tem mais lote, tá certo? E onde tem também menos lote, ele fica ali em azul, aqui em vermelho. Aqui são ordens de venda e aqui são ordens de compra. A profundidade do que está dito ali. Vamos soltar um pouquinho, é rápido, tá, pessoal? Mas foca ali no que eu vou mostrar para vocês tentarem me acompanhar no raciocínio. Repara primeiro o Santander vendendo aqui 750 lotes, a partir dessa venda aqui de 900 contratos. Então repara, mais uma, tá? Já está 14,5, já está saindo a 14,5. Repara, tem um player persistente atuando. Outro player, 250. Olha o tamanho das ordens de venda como estão mais fortes, tá? Dá mais uma pausa, o mercado ele vai correndo, né? Ó o UBS agora, vindo vendendo, ó o Santander de novo, lotes menores. Repara que conforme começam as agressões e o preço ceder, o mercado vem deslocando cada vez mais para baixo. E é o que eu espero. Lembrando, quando eu tenho agressões fortes, o que eu espero é que o preço desloque, tá certo? Tudo começou com uma grande ordem lá do Morgan de 900 contratos e depois com aquela sequência de agressão ali do Santander. Repara que a coisa continua, deixa fluir um pouco mais. Já está negociando a 12,5, estava saindo a 16 quando foi a primeira ordem. Já andou 4 pontinhos. Repara que o mercado, ó, já coloca um pedaço no bolso, né? Tá certo? E repara que daqui a pouco ele continua. Tá? Esse vídeo é até um pouquinho acelerado. Lembrando, está negociando exatamente no VWAP. Então, ó, de novo, já bateu de novo aqui a 12,5, agrediu na venda, tá? Repara que cada agressão forte que ele dá, o mercado desloca 1,5, 2 pontos e vem cedendo. Se a gente conseguisse entrar lá com ele perto do 16, já estaria andando ali, ó, uns 5, 6 pontinhos, tá bom? Repara como eu tenho muito mais lotes na venda, grandes, né, do que na compra. Eu tenho algumas agressões na compra, mas são esporádicas e são menores. De novo, já está saindo a 11,5. O que eu espero, então, é que o mercado continue deslocando. Tá? Lembra? Agrediu, a ideia é que o preço desloque e continue a sua trajetória. Já está saindo a 10,5. Repara que aqui, ó, tem o ajuste anterior, tá certo? O ponto de abertura e alguns lotes um pouco maiores. Olha como o mercado negociou super forte. De novo, mais uma venda forte. Repara como o Santander, tiveram outros participantes, mas é ele que está dando aquela persistência no fluxo. Tá? Repara como ele saiu ali, lá do alto, perto do 18, 16, já está negociando lá no pico de volume lá de baixo. Tá certo? Aqui, você já poderia pensar, você viu que ele vendeu, já não andou, ele já coloca uma compra aqui de 500. Repara que agora ele já está olhando e falando, bom, talvez ele já andou um pouquinho, ele já tem 1.700 contratos vendidos, tá certo? Já realizou 500, tá certo? O mercado dá uma estabilizada por aqui, a gente tem que monitorar. Lembrando, o fluxo, ele é rápido, tá? Dificilmente, em alguns casos, você pode pegar trades mais longos, mas de praxe você pega trades um pouco mais curtos e mais rápidos, certo? Vamos acompanhar um pouco mais de atuação. Repara que ele estava lá no 16, está negociando aqui entre 8,5, chegou a ticar a região aqui do 7, 7,5, mas aqui parece que ele deu algum tipo de estabilizada por aí. Repara como tem um pico de volume ali, ó. O que é essa região aqui, ó? Tá? Ajuste e abertura, pontos, referência para liquidez também, tá certo? Começaram a entrar algumas compras um pouco mais interessantes por aqui, o mercado está um pouco estável.
Ainda tem algum fluxo vendedor, ainda predominante, você vê pela quantidade de agressões na venda, mas o que acontece é, ele já não está conseguindo deslocar muito mais. Nessa hora, se você está vendido, pelo menos colocar alguma coisinha no bolso. Ainda tem venda, mas repara que as vendas não conseguem mais deslocar com tanta facilidade o preço, porque ele encontrou, né, área de valor. Olha o pico de volume ali, tá? O ponto de controle do mercado, onde tem aquela grande concentração de lote. Mais uma venda aqui de 100. A briga tá boa, você viu que ele está bem equilibrado agora. Começaram a aparecer um pouco mais de compras, um pouco maiores. O próprio Santander já está comprando aqui, ó, tá? Entrou outra venda um pouco mais forte. Qual que é a premissa, pessoal? Se estão vendendo forte, tem que andar. Não está andando, mais 2 vendas. Tá? Já tem uma compra um pouco mais robusta aqui. Ó, o Santander, viu essa compra mais forte de 500? Já comprou 500 aqui, já começa a realizar também. Tá? Ó, mais 500. Pessoal, você poderia pensar em comprar aqui agora, tá bom? Eventualmente você podia pensar em fazer uma compra. Ou se você ainda está vendo, ó o fluxo comprador mudando. Repara como teve uma inversão de fluxo majoritariamente vendedor para um fluxo majoritariamente agora comprador, tá certo? Já está saindo a 15, 15,5. Ó o Santander colocando tudo no bolso, tá certo? Foi lá para onde agora? Já ganhou o VWAP, tá bom? Já está negociando lá de novo naqueles 16, tá certo? 15,5 com 16. Agressões fortes. Vê o que mudou, gente. O tamanho dos lotes e a frequência das agressões mudou. Eu não estou muito preocupado com as agressões pequenas aqui não. Tá? Estou de olho muito mais nas maiores. E por quê? Quem movimenta o preço não são as instituições, os fundos, os bancos. Não dá para saber se é o Santander, tá, gente? Pode ser algum fundo operando por ele. A gente não sabe, a gente só consegue enxergar o agente e não quem realmente está operando ali. Na minha visão, a premissa que eu tenho é que é um grande participante pelo tamanho dos lotes que ele tem. Aonde que o mercado se reequilibrou de novo? Lá perto dos 16, 16,5, tá certo? Vamos aguardar. Repara que agora começou a aparecer algumas vendas de novo, igual apareceu naquele outro momento. Mas repara que agora essas vendas não estão deslocando o preço, tá certo? Vamos dar mais algum tempinho. Ó, venda forte aqui pelo BTG até o 14,5. Qual que é a premissa, pessoal? Agressão forte tem que deslocar preço. Se você está comprado, está comprado lá embaixo, talvez você não se assuste muito, mas provavelmente você ia zerar um pedaço ou tudo com essa agressão. Mas o que aconteceu depois dessa agressão? O mercado se equilibrou, tá? Ó, já foram comprados 16, 17,5, ou seja, agora vem uma venda forte, foi até o 11,5, mas não deslocou, já volta a comprar a 13,14. Uma agressão de 1.000 contratos, que teve uma sequência que não andou, abre o olho, o mercado está absorvendo. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando o mercado agride forte, a premissa é ele deveria andar. Se eu não tiver agressões subsequentes ali, provavelmente o mercado vai o quê? Vai estourar para cima. Vendeu forte, começou a entrar comprador aqui agora já, tá? Então teve uma venda super forte e o mercado não deslocou. E o que me dá o norte e a localização? Aquele volume para o preço. Repara como ele foi lá até lá embaixo, né? Entrou compra muito forte, ele foi até lá em cima, chegou lá em cima, tentaram vender, não conseguiu, provavelmente ele vem para estourar máximo aqui agora. Olha a compra forte agora do BS, 19, tá? Se você está comprado, é tudo que você queria. Já está saindo a 9,5. Mais uma compra 9,5, saindo a 20. Então, ó, aqui equilibrou um pouquinho, veio uma venda. Se não deslocar, provavelmente ele vai subir mais. Então, o que o mercado está fazendo? Ele está agredindo mais na compra, ó, já está negociando a 20,5, 21, 22. Ponto aqui de liquidez, provavelmente o quê? Zero o seu trade se você ainda está comprado. E, eventualmente, se você vendeu, né, naquela venda lá forte que entrou vendido, a hora que o mercado começa a pagar, você vendeu a 14,5, a 14 ali, ele foi até o 11, voltou para tomar 15,5, 16, você estopa, tá bom? A ideia aqui não é falar tanto da operação, mas como entender e olhar para esses grandes lotes para poder ajudar a gente na tomada de decisão. Eu sei que é muito rápido, eu sei que a coisa aqui é numa velocidade um pouquinho além de quem está acostumado, mas espero que tenha ajudado pelo menos a entender qual que é o racional, tá bom? De fluxo. Tem outras formas de olhar, tem outras técnicas também, mas olhar para o player que está atuante é a base, é treinar o olho para ver isso. Eu não espero que ninguém faça isso, né, num primeiro momento, mas entender o que está por trás aí da leitura de fluxo, tá certo? São trades geralmente mais rápidos, que exigem uma velocidade de raciocínio um pouco mais alta, porém, quando a gente enxerga o grande lote aparecendo, a gente tem uma informação a mais, tá certo? Não é melhor e nem pior do que o gráfico, mas ela ajuda bastante a gente aí a tomar nossas decisões. E eu vou falar de uma técnica operacional muito simples e muito conhecida. Eu vou te apresentar aqui um dos modelos de utilização das médias móveis.
Primeiro é importante conhecer o conceito da média móvel. A média móvel é um indicador que ajuda muito, especialmente os iniciantes, por quê? As médias móveis são modelos matemáticos para ajudar a gente a entender qual é a tendência do ativo. Como o Ross comentou agora há pouco, ele considera os preços de fechamento das barras e vai mostrando aonde está a média de negociação a partir desse cálculo. E a sensação de mobilidade que a média móvel apresenta, por isso o nome, é porque conforme os preços vão se deslocando, essa média vai entrando na conta e é marcado um ponto no gráfico num lugar ligeiramente diferente de onde estava anteriormente. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como utilizar duas médias móveis. Nesse exemplo, eu vou te mostrar como utilizar duas médias móveis bastante conhecidas no mercado, a de 9 exponencial com a 21 aritmética. Uma média curta e uma média longa, que vai ajudar ainda mais a entender a tendência, lembrando que a média móvel é um rastreador de tendência, um modelo matemático e que ele mostra com ligeiro atraso o que está acontecendo com o preço e qual tende a ser a direção da movimentação. O que ajuda bastante nas médias móveis é que, quando você entra a favor delas, as suas chances de obter lucro operando a favor da tendência é muito maior do que contra a tendência. Então aqui no gráfico de 5 minutos, eu coloquei a 9, que é a verdinha, e a amarela, que passa um pouquinho mais longe do preço, tá vendo? E aqui a gente tem o cruzamento da média no fechamento do dia anterior para cima, mas na abertura, um gap de baixa, né, que é um espaço aqui sem negociação, com o preço puxando para baixo. Lembrem-se que é importante esperar uma confirmação para entrar na operação. Então o que eu estou vendo aqui? A média em cruzamento. Eu vou esperar essa barra de 5 minutos fechar para eu entender melhor o que eu vou fazer aqui. Aqui eu já entendi que o contexto tende a ser de venda porque o preço indo para baixo, ele vem puxando as médias para baixo e a média curta, que é a verdinha aqui, já está cruzando a longa, que é a amarelinha, para baixo. O que eu fiz aqui, né, para ajudar nessa análise? Eu tracei linhas de suporte e resistência que antes da abertura do mercado eu não sabia se elas iam servir de suporte ou de resistência. Eu tracei essas linhas baseada em movimentos anteriores e agora que eu vejo que a média já está cruzando para baixo, eu tenho a minha média como referência e vou buscar operações vendidas, idealmente se o preço tocar na média curta. O meu stop vai ficar num rompimento de máxima de barra anterior, ou seja, se o mercado mostrar para mim que onde antes era o preço mais alto, o comprador está com apetite para entrar pagando, ou seja, levar o preço para cima, eu, que escolhi fazer uma operação vendida baseada em média móvel, vou querer sair da minha operação assumindo o risco daquela perda. Nesse momento a gente tem o dólar ainda esticando para baixo, notem que a confirmação da média fica cada vez mais forte, a média curtinha de 9 períodos, a verde aqui, tá vendo? Já cruzou, tá bem visivelmente cruzada aqui para baixo, enquanto o preço vai esticando ali. Por que eu ainda não entrei no movimento, né? Porque é importante que o preço se aproxime da média para que o meu risco da operação ele fique menor. Se eu entrar agora com o preço muito aqui para baixo, o preço esticado, né, que a gente chama, preço esticado para baixo muito afastado da média, o perigo é eu fazer uma venda aqui, o preço dar uma respirada, bater na média e voltar, que é o que a gente chama de violinada. Vocês já devem ter ouvido falar, mas para quem nunca ouviu essa expressão, é o movimento de vai e vem. Né, que igual quando toca o violino, o preço vai e volta, acaba tirando você da operação no prejuízo, e se você tivesse tido um pouquinho mais de paciência, esperado um ponto ótimo para entrar na operação, não teria acontecido. Então aqui a gente está trabalhando a paciência e a observação, lembrando que o foco aqui é observar a média móvel. Essas linhas traçadas aqui embaixo são as linhas do meu estudo. Eu tô vendo que o preço está sinalizando algum respiro, a barra já está começando a mostrar para mim que está ficando um pouquinho mais compradora, e eu posicionei a minha venda justamente na linha verde, que é bem a minha média móvel curta. Eu vou posicionar a minha operação aqui e somente se o preço chegar ali, eu vou executar essa operação de venda. Então a minha referência aqui é a média móvel. Olha lá, eu desloquei também
a minha operação de venda, né? O preço desceu mais um pouquinho, trouxe a média um pouco mais para baixo, agora sim eu tenho a minha operação de venda. Então, se o preço tocar na média curta, eu vou entrar na venda e vou estopar a minha operação assumindo um prejuízo máximo de 6,5 pontos, ou seja, se o mercado voltar e romper a máxima da primeira barra, como eu comentei com vocês, se o comprador começar a trazer o preço muito para cima, eu assumo que eu errei a operação e saio com 6,5 pontos de perda. Mas olha só, entrando a favor da média móvel, eu vou pegar aqui uma parcial aqui de 10 pontos e uma saída ideal ali um pouco mais para baixo. E ali eu vou ajustando a entrada para onde está a média móvel, no toque da média móvel. Agora sim, executou minha operação, o preço veio tocar a média, eu com meu stop lá na máxima da barra anterior, o mercado começou a ficar um pouco mais movimentado, com as médias cruzadas para baixo, eu entrei na minha venda e espero a operação desenvolver. Nesse caso aqui, a movimentação foi muito rápida e já pegou a minha parcial, tá? A minha realização parcial, que nesse exemplo aqui eu entrei com 2 contratos, eu realizei parcialmente uma compra ali, que foi a saída da operação, uma parte, né, do lucro eu já garanti aqui no meu bolso e deixei o stop ali no 6,5. Como eu já tenho aqui uma parcial, se ele pegar o meu stop, o meu risco financeiro ali, ele fica nulo ou muito reduzido. Então isso dá um conforto também para continuar a operação. Notem que as médias estão cruzadas para baixo, confirmadas, e o mercado ele ainda mostra bastante pressão vendedora. A minha saída desejada está aqui, com 22,5 pontos. Enquanto o preço ele continua deslocando para baixo, a média vem puxando para baixo, eu entendo que está tudo favorável para a minha operação. Nesse exemplo também, a gente poderia fazer até o ajuste do stop, né? Que saiu lá de 6,5, vai ali para 3 pontos para frente, lembrando que o meu ponto de entrada está bem aqui nessa linha verde, aqui no 24, tá? E o que eu fiz? Puxei ela um pouquinho para baixo, justamente aqui na linha do 21, que era uma linha de resistência. Nesse caso aqui a operação foi super rápida, já pegou aqui o meu objetivo da operação, utilizando média móvel com uma linha de suporte. Então, dessa maneira, você consegue tirar a subjetividade do mercado e entender melhor qual é a tendência e fazer operações simples utilizando somente cruzamento de médias móveis. Nesse exemplo, nova exponencial com 21 simples. E finalmente, agora nós vamos apresentar para você quais são as vantagens de operar com a XP. Não é isso, Rosa? A gente tem um montão. Depois dessas aulas aqui, acho que vai ficar mais fácil, o pessoal vai entrar com mais segurança e a gente tem umas facilidades interessantes para quem veio operar com a gente. Olha, Martinha, o pessoal reclamou, pediu, a XP foi lá e entregou tudo ali que eles estavam pedindo. Eu acho que vale super a pena, não vejo uma razão para não operar aqui com a gente. Também acho, ainda tem uma novidade bem legal aqui, presta atenção nas vantagens que você tem operando com a XP. Pessoal, primeira delas, né? Corretagem zero, você não paga nada para operar aqui com a gente se tiver o RLP ali ativado, tá? Também temos o Profit Pro gratuito para quem estiver operando aqui com a gente. E tem uma novidade, hein? Essa novidade é a melhor. Teremos uma sala exclusiva para os clientes aqui da XP durante a semana, comigo e com a Marta durante o pregão. Para operar mini futuros de dólar, não é isso? Focado em mini dólar. É isso. Exclusivamente em mini dólar. Ah, Ross, se eu quiser ver mini índice, você vai ver para mim? Vejo, mas o foco vai estar em mini dólar. Você não pode perder essa oportunidade. Faça parte do uptrade da XP. O link está na descrição do vídeo e o QR Code em algum lugar aqui na tela. Bora, pessoal. Vem operar com a gente. Espero vocês lá na sala.